Então, irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos hoje, meditando um pouquinho esse dom da fortaleza, mais do que meditando, pedindo ao Senhor que nos dê este dom. E todo dom, nós estamos vendo, ele potencializa uma virtude. E o dom da fortaleza potencializa a virtude da fortaleza. Mas qual a diferença, então, entre dom e virtude? A virtude é algo que já está em nós, né? Nós, com a nossa humanidade, nós já temos esta virtude e podemos aí fazer progredir esta virtude através dos nossos hábitos, mas o dom nós não podemos iniciá-lo em nós. Por isso que é dom, por isso que é presente, a gente está insistindo muito com isso, né? O ser humano não tem essa potência toda, então ele pode caminhar na virtude, mas a virtude tem os seus limites, tem o seu, assim como nós somos limitados, as virtudes, elas chegam no momento, mesmo que sejam heróicas, elas são limitadas. Agora o dom do Espírito Santo, ele nos é dado. Mais uma vez a gente insiste nesse assunto, porque ele é importante. Ele não é dado a quem merece, ele é dado a quem pede. Então por isso que nós estamos pedindo insistentemente os dons do Espírito Santo. E hoje esse dom maravilhoso que é o dom da fortaleza. Então vamos para a definição clássica, que começa com todos os dons do mesmo jeito. É um hábito sobrenatural. Nós não conseguimos iniciar isso em nós. Não é eu que decido de repente, eu quero neste momento ter o dom da fortaleza. Eu não tenho essa capacidade. O humano não consegue atingir o divino, a não ser que o divino venha até nós, né? Nós jamais conseguiríamos alcançar o céu ou conhecer as coisas do céu se o próprio Cristo, se a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, não nos revelasse. Nós não conheceríamos, que nós não temos força para isso. Leva a alma a praticar, pelo Espírito Santo, por obra dele, todas as virtudes heróicas, com invencível confiança em superar os maiores perigos e as maiores dificuldades da vida. E é incrível como isso acontece. Isso pode ter já acontecido na nossa vida. Sabe aquele momento difícil, que humanamente insuportável, e que você, de alguma forma, mesmo se abalando, mesmo sentindo-se fraco, você sentiu uma força, uma fortaleza que vem e que vai te restituindo. Isso é muito palpável, isso é muito visível na nossa vida. E aí tantas pessoas, que sofrem tanto, que a gente pensa, meu Deus do céu, como que consegue viver? Ali, às vezes sofre, na educação dos filhos, aquela vida familiar difícil, e situações complicadíssimas. Às vezes você olha, quantas vezes aconteceu isso? Pergunta para fulano, como é que está? Tudo bem? Graças a Deus. Às vezes não está nada bem. Quantas vezes foi visitar doentes, Chega lá a pessoa completamente debilitada, com dores terríveis, Você perguntar, como é que a senhora está hoje? Graças a Deus. Mas que graças a Deus? Mas que bem. Sofrendo horrores. De onde vem isso? Senão um dom. Humanamente impossível. Por que é impossível? Não é que você diz, não quero sentir a dor, e você passa a não sentir mais a dor. A gente sabe que não é assim.
senão por obra do Espírito, senão um dom de Deus, né? Nos fortalece, nos faz suportar aquela dor, aquele perigo. Quais os efeitos que isso causa na nossa alma, este belíssimo dom? Primeiro, uma energia inquebrantável na prática da virtude. Mas tem uma energia espiritual que nada quebra, nenhuma notícia acaba com ele. Parece que traz uma esperança tão vital ali, que não consegue vislumbrar outra coisa senão o bem de todas as coisas. Esse é um efeito do dom do Espírito Santo em nós. Depois, destrói por completo uma coisa chamada tibieza, aquele marasmo espiritual. Parece que perdeu o gosto, né? O dom da fortaleza destrói, nos dá verdadeiro sabor, sobretudo nas coisas de Deus. Dá coragem diante dos perigos, né, diante das dificuldades, diante dos inimigos, aquela vitalidade. Confia mais em Deus do que em si, né? E vai com força, com coragem. E aí a gente pensa nos santos. Que força que essa gente teve. Humanamente impossível. Impossível. Capazes de dar a vida, né? A gente pensa aí o padroeiro dos coroinhas, né? São Tarcísio. Ele era um adolescente que, lá nos primórdios, né, morando em Roma, precisava levar a comunhão para os prisioneiros, não tinha quem levasse, e o menino se ofereceu para levar. No meio do caminho ele foi reconhecido, né, e morto, mas ele não largou, né, a hóstia consagrada, morreu segurando a hóstia. Que coragem! Você pega aí Santas Perpétua e Felicidade, duas mártires, também lá no início, né? Uma grávida e a outra com bebê de colo, martirizadas no Coliseu, né? Não renegaram a fé. Que fortaleza é essa? Humanamente, impossível. Por mais que uma pessoa seja virtuosa, ela não consegue, senão por obra do Espírito. E o Espírito Santo, nesses séculos, né, desde quando ele foi enviado por Jesus no cenáculo, ele continua realizando maravilhas. Do nosso tempo, a gente vê aí o mundo. A gente pensa assim, né, os jovens, eles gostam da liberdade, da libertinagem. A gente acha que é assim, né? E teve uma época que a gente até se preocupava, o que vai ser do mundo, né, com os jovens desse jeito, né? E aí o Espírito sopra, e aí começa a brotar jovens que se preocupam com a santidade de vida, jovens que querem fazer a diferença, jovens que não aceitam qualquer coisa, jovens que choram terrivelmente os seus pecados, jovens que querem conhecer mais a fé, jovens que querem uma liturgia limpa, né? E a gente percebe isso claramente, meninos assim, ó, de crianças, né, praticamente 12, 14, 13 anos. Incrível. O que é isso? A obra do Espírito. Veja como tem, né? Como tem sinais do Espírito Santo na nossa vida. Depois, faz suportar as maiores dores com alegria. Aquilo que eu falava, está tudo bem? Graças a Deus. O sorriso. Santa Teresinha do Menino Jesus sofrendo dores terríveis pela tuberculose. Se você vê a foto dela, ela morreu sorrindo. E tantos santos. Mas tem também um vício oposto, né? Que é a timidez,
o temor desordenado, ter medo de tudo, não se arriscar em nada, né? Ficar sempre com medo, sempre prevendo alguma coisa. Mas se acontecer, vamos viajar para São Paulo? Não, vai que o avião cai, vai que acontece um acidente, vai que, e não faz nada. Excesso de medo, né? Timidez, isso aí é um obstáculo, né? Não se joga, né? Vamos evangelizar, vamos fazer uma procissão. Eu não vou, eu tenho vergonha, o pessoal vai me ver lá na procissão. Essa timidez, né, que a gente se sente tão emperrado, né, em fazer tantas coisas. E o que devemos fazer então? Para poder, já que nós não podemos provocar este e os outros dons da nossa vida, porque não temos força para isso, nós podemos fomentar, podemos melhorar, podemos nos abrir ao Espírito Santo. Como? Acostumar-se ao dever. Essa é a primeira coisa. Você tem aquela tarefa, você tem aquela missão, você tem aquele trabalho para realizar, e muitas vezes ele não é gostoso, ele é cansativo, né? Mas faça, porque você vai estar fortalecendo os músculos espirituais. O pessoal aí não faz academia? Para que fazer academia? Para ficar com a musculatura forte. E nós precisamos fazer com que a nossa vida espiritual tenha musculatura para suportar os momentos difíceis. Então faça o que é seu dever. E não só por fazer, mas porque você vai estar fortalecendo a fortaleza dentro do seu coração. Não pedir a Deus que nos tire a cruz, mas força para suportá-la. Mas quantas vezes a gente quer que Deus, Senhor, está tão difícil, tira essa cruz da minha vida. Nós não devemos pedir isso. Devemos pedir, Senhor, me dê força, me dê o seu dom da fortaleza, para que eu possa suportar, para que eu possa viver. Tem situações na vida que a gente pode mudar, e a gente deve mudar com facilidade, mas tem situações na vida que nós não tem outro jeito a não ser suportar. E aí nós pedimos o quê? Nos dê a fortaleza. Depois, acolhemos com amor as mortificações. Você não precisa arranjar sofrimento para a sua vida. Não precisa provocar, apenas aceite aqueles sofrimentos que a divina providência permite na sua vida. O dom da fortaleza nos ajuda. Busquemos principalmente na Eucaristia a força da alma. A Eucaristia é o alimento, está intimamente ligado com o dom da fortaleza. Porque se uma pessoa não se alimenta bem, a pessoa fica fraca, né? Esses tempos uma médica me disse, perguntando da mãe se ela comia bem, ela falou, come, graças a Deus, ela come muito bem. E ela disse assim, para o idoso, o alimento é remédio. O alimento é remédio. Para a nossa vida espiritual, a Eucaristia é remédio. Sem ela, nós vamos nos enfraquecendo. No primeiro momento parece que não. No primeiro momento a gente vai levando. Mas quando a gente está no fundo do poço, é que a gente percebe o quanto a Eucaristia nos fez falta. Ainda hoje eu atendia um jovem, há anos e anos e anos sem se confessar, sem participar da Eucaristia, que me disse justamente isso. Eu fui caindo, pouco a pouco. E a primeira coisa que eu deixei na minha vida foi a missa. A Eucaristia vai enfraquecendo. E o organismo fraco, ele fica suscetível a doenças, Então o pecado nos atinge com facilidade. Os vícios encontram acolhida no nosso coração. Então, queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Todos nós temos as nossas dificuldades,
Peçamos a Jesus que nos dê o dom da fortaleza. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer ser pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz,